Olá, minha turminha top, tudo bem? Pessoal, estou de volta para mais uma aula de revisão. A gente vai continuar revisando para a nossa segunda avaliação. Hoje o conteúdo que eu vou revisar para vocês é máximo divisor comum. Beleza, pessoal? Preste atenção aí, faça as anotações e vamos entender aqui o conteúdo. Vamos tirar as dúvidas, né? Pessoal, eu coloquei um probleminha aqui, um exercício para a gente entender o conceito de máximo divisor comum. Porque a gente trabalhou o máximo divisor comum, a gente está calculando o máximo divisor comum através do algoritmo de Euclides, que é o processo de divisões sucessivas, não é isso? Mas para a gente entender o que significa o máximo divisor comum de dois ou mais números, eu vou fazer essa questão aqui. Com essa questão vocês vão entender o conceito. Beleza? Vamos lá, pessoal. A questão é a seguinte. Considere os números 24 e 40. Letra A. Escreva os divisores de 24. Letra B. Escreva os divisores de 40. Letra C. Qual é o maior divisor comum de 40 e 24? Vamos lá, vamos para a letra A. A letra A é para calcular os divisores de 24. A gente estudou uma maneira de calcular os divisores. Uma maneira, existem outras maneiras. Existe uma maneira mais prática que a gente vai ver no sexto ano, uma maneira boa de calcular, que é através da fatoração. Mas a gente não estudou essa maneira ainda, então vamos fazer dessa aqui que a gente viu nas aulas aí, certo? Só, para calcular os divisores de 24, eu vou usar a multiplicação. A gente vai fazer aqui a multiplicação de dois números, a combinação, né, de multiplicação entre dois números, que dá sempre 24. Quais multiplicação de dois números que vai dar 24? A gente começa pelo 1, pessoal. Começa pelo 1, ó. Começando por 1. Como 24 é divisível por 1, todo número natural é divisível por 1, 24 é divisível por 1, então eu sei que o 1 é divisor de 24, certo? Mas quando eu divido 24 por 1, qual é o resultado? O 24, né? Por que dá 24? Porque 24 vezes 1, 24 vezes 1 vai dar 24. Então se eu dividir o 24 por 1, vai dar 24. Se eu dividir o 24 por 24, vai dar 1, certo? Então esse produto aqui equivale a 24. Continuando, a gente passa agora para o próximo número 2. Vou escrever aqui o número 2. Eu já vou escrever o número 2 porque eu sei que o 24 é divisível por 2. Pelo critério, pessoal, 24 é um número par, termina em 4. 4 é um algarismo par. Que é um número par, dá para dividir por 2. Sim, mas qual é o número que eu multiplico por 2? E o resultado é 24? 12. Então, se eu dividir 24 por 2, vai dar 12 o resultado. E se eu dividir 24 por 12, vai dar 2 o resultado. Aqui é comutativo, certo? A gente pode trocar, se eu dividir por esse, vai dar esse. Se eu dividir 24 por 12, vai dar o 2. A ideia é essa. Passa agora, pessoal. Vai nessa sequência. 1, 2, agora vamos ver o 3. 24 é divisível por 3? É. 2 mais 4 é 6. A soma dos algarismos dá um múltiplo de 6, de 3. Então, vai dar para dividir por 3 também. Sim, mas 24 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 8. Por que 8? Porque 8 vezes 3 é 24. Próximo número, 4. Só, a gente não estudou o critério do 4, mas 4 vezes 6 dá 24, então dá certo aqui. Continuando, depois do 4 vem o 5, mas o 24 não é divisível por 5. Não existe um número que multiplicado por 5 e dê 24, um número natural. Então esquece o 5. Gente, agora eu vou passar aqui para o 6. E aí você percebe que o 6 já apareceu aqui, Então eu vou começar a repetir os produtos, Vai ser 6 vezes 4. Então esses fatores que apareceram, esses divisores, né, do 24 que estão aparecendo aqui, a partir de agora eles vão se repetir. Eu não preciso de divisor mais de uma vez, eu não preciso escrever ele mais de uma vez.
eu só preciso de uma vez. Então, quando acontecer, ó, o momento que a gente vai parar nesse algoritmo aqui, para calcular os divisores, é nesse momento aqui, gente. Quando um dos números que a gente usou aqui está se repetindo. Quando acontecer isso, ó, já tem o 4 aqui, o 4 apareceu de novo. Já tem o 6 aqui, o 6 apareceu de novo. Então, esse é o momento que a gente para e acabou o nosso cálculo. Então, os divisores de 24 são esses aqui. Vou colocar entre chaves, ó. 1, 2, 3, 4, 6, aí vem o 8, 12 e 24. Pronto, ponto final. Só existem esses. Os divisores são finitos, é um conjunto de números finito. Porque sempre vai terminar, né, no 24. O maior divisor de um número, de qualquer número natural, é o próprio número. Continuando, agora vamos fazer mais rápido. Ó. Agora a gente precisa calcular os divisores de 40. Certo, pessoal. Vou apagar esse cálculo, que o que me interessa mesmo são os divisores. Vou apagar o cálculo. Vamos ver aqui os divisores agora. Pronto. O que interessa são os divisores. Continuando, os divisores de 40. Pessoal, vou fazer agora mentalmente, sem fazer o cálculo. Esse daqui, ó. Os divisores de 40 vai ser 1, 2. Ó, por 3 não dá para dividir o 40. Não existe um número que multiplicado por 3 que dá 40. Por 4, sim. Porque ó, 4 vezes 10 é 40. Por 5, dá para dividir. 40 termina em 0. Se termina em 0, é divisível por 5. Então, 5 é um divisor de 40. Por 6, não. Não porque, ó, não deu para dividir por 3. Para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3. Eu sei que ele é divisível por 2, o 40, mas não é por 3. Então, esquece o 6. O 7 também não dá, mas o 8 sim, pessoal. 8 vezes 5 é 40. 9 não dá para dividir por 9, o 40. Dá por 10, que é o 10 vezes 4. Depois de 10 vem o 11, não dá. 12 não dá. 13 não dá. 14 não dá. 15 não dá. 16 não dá. 17 não. 18 não. 19 não. 20. 20 vezes 2. E depois do 20, o próprio 40. Só fiz mentalmente essa, mas eu expliquei aqui como é que vocês fazem esse cálculo dos divisores, certo? Essa maneira que eu calculei os divisores aqui, ela só é apropriada para números que não tenham muitos divisores. Se a gente quiser calcular o máximo divisor comum de uns números grandes, é melhor fazer pelo algoritmo de Euclides. Essa maneira aqui eu só estou explicando para a gente entender o que é que significa o máximo divisor comum, certo? Certo, pessoal. Vamos fazer a letra C. Qual é o maior divisor comum de 40 e 24? Eu quero, ó, a gente tem que escrever o maior divisor comum de 40 e 24. Divisor, eu sei que são, a gente está falando dos divisores desses números, dos dois números. Maior é porque tem que ser o maior. E comum, quando eu digo comum, pessoal, eu quero um divisor, o maior divisor, que seja, ao mesmo tempo, divisor do 24 e do 40. Certo? Então, vamos circular todos os divisores comuns primeiro. Ó. O 1 é um divisor comum. Por que ele é um divisor comum de 24 e 40? Porque ele é divisor dos dois números ao mesmo tempo. Ele aparece aqui e aparece aqui. O 2... O 4, vamos ver se tem mais, o 8, se tem mais algum. Pronto, certo. Todos os divisores comuns são esses. 1, 2, 3, 4 e 8. Pessoal, mas eu não quero todos, eu quero qual? Maior divisor comum. Qual é o maior? 8. Então aqui a resposta é, ó pessoal, vou abreviar. Ó. Então o máximo divisor comum de 40 e 24
é 8. Então, pessoal, quando a gente está falando de máximo divisor comum, é essa a ideia. A gente está querendo calcular o maior número que seja, ao mesmo tempo, divisor desse, do 24, que é o número que está em questão aqui, né? E do 40 ao mesmo tempo, certo? A ideia de máximo divisor comum é essa, não esqueça. Agora vamos ver a outra maneira de calcular o máximo divisor comum, que é a maneira que eu acho melhor, através do algoritmo de Euclides. Vamos fazer um exemplo aí, gente. Galerinha, vamos calcular o máximo divisor comum dos mesmos números que a gente fez agora, ó, do 24 e 40, só que usando outra forma, outra maneira de calcular, através do algoritmo de Euclides. Então, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Vou fazer de preto que o piloto vermelho aqui já deu uma falhadinha. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, desenha um diagrama aqui, tipo o joguinho da velha, né? Tipo, pessoal, não é jogo da velha aqui. Aqui é o processo do algoritmo de Euclides. Desenha o algoritmo, ou o diagrama, e vai fazer o seguinte, olha. Na parte do meio a gente escreve os dois números. Só que começa pelo maior, gente. Primeiro é o maior, depois o menor. O que é que a gente vai fazer? O processo do algoritmo de Euclides é divisões sucessivas. A gente vai fazer divisões até conseguir uma divisão exata, certo? Então, o primeiro passo, fazer a divisão do maior pelo menor. 40 dividido por 24 vai dar 1, que dá 24, que fica 3 dezenas, passa uma dezena para cá, fica 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 2, 1. Beleza, sobrou 16, pessoal. Ó, o resultado da continha aqui deu 1, né? A partir do segundo espaço aqui, sempre vai colocar o resultado da divisão na parte de cima. O resto a gente vai colocar embaixo, começando do primeiro espaço aqui, pessoal. Certo, não deu exato. A gente só pode parar quando a divisão for exata, quando sobrar resto zero. Como não deu exato, coloca os 16 aqui na frente para continuar. Quando a conta não for exata, a gente vai pegar o resto aqui e vai repetir na frente para continuar o cálculo. Vou apagar aqui para ganhar um espaço. Ó, agora eu vou dividir 24 por 16. A gente já usou o 40 como dividendo, agora eu vou usar o 24. Vai fazendo assim, ó, 24 por 16. Que a divisão vai dar 1, 16 e vai sobrar 8. Ó, porque vai ficar 1 aqui, que fica 14. Então vai sobrar 8. O resultado da continha em cima, o resto embaixo. A conta foi exata? Não. Se não foi exata, você pode prolongar aqui, ó, crescer um pouquinho aqui, ó. E como a gente falou, não deu exato, repete o resto aqui na frente. Vou apagar de novo essa continha. E agora eu divido 16 por 8. Agora sim vai dar exato, ó. Dá 2, 16. Então, deu exato, o resto é embaixo, o quociente é em cima. Deu exato, pessoal. O que a gente está querendo calcular? O máximo divisor comum. Para ser divisor, a divisão tem que ser exata. Então, observe, qual foi o divisor da divisão exata aqui? O divisor da última divisão, né? A gente parou agora, a última divisão vai ser essa porque foi a divisão exata. A gente vai dividindo até chegar na divisão exata. Quando chegar na divisão exata, observe qual foi o divisor que você usou. Eu usei 8, né? Então o máximo divisor comum de 24 e 40 vai ser o 8. Ou seja, eu posso observar dessa forma, ó, o divisor, que o resto foi 0, ou olhar qual foi o último número que eu usei aqui no meio. Tá vendo? Vai ser o 8, o último número. Esse aqui foi o divisor da divisão exata. Então, é só observar qual foi o último número que você usou aqui. Logo, o máximo divisor comum de 24 e 40, usando agora pelo processo de algoritmo de Euclides, também deu 8. A gente fez esse cálculo de duas maneiras diferentes, dois caminhos diferentes, mas o resultado
Foi o mesmo. Essa maneira é mais completa, pessoal, para calcular o máximo divisor comum, certo?